26 de março. Acho que a Páscoa dissipou aquela inquietação, aquelas dúvidas com as quais me debato a miúde. Na manhã do sábado de Aleluia, quando ouvi todos os sinos tocarem uníssono de repente, pareceu-me que também em mim, algo que estava preso enfim se desprendia e eu ficava livre. Ocupei-me mais ativamente do que o habitual a fim de preparar um dia agradável para Michele e os meninos. De fato, Ricardo disse nunca haver passado Páscoa tão bonita quanto esta, talvez porque Marina tenha jantado conosco. Na noite da véspera, demorei-me tanto nos preparativos que nem me restou tempo para escrever. Comprei 3 ovos de chocolate, considerando que agora, todo ano, será preciso acrescentar a dos meninos uma lembrança fora da Marina. Depois pintei os ovos em cores vivas, como fazíamos no colégio, e por toda a parte sobre a mesa, em torno do bolo de Páscoa, dispus goivos brancos que difundiam um odor de açúcar e um ar simpaticamente provinciano. Quando o sacerdote veio balançar e abençoar a casa, eu até li em seus olhos uma expressão de agrado. Foi a primeira vez que não fomos à missa juntos na manhã de Páscoa. Ricardo me perguntou se eu me importava que ele fosse à missa com Marina. Michele pediu minha opinião sobre a conveniência de enviar um buquê de flores à Clara, que foi tão gentil conosco nos últimos tempos, e eu aprovei com entusiasmo. Ele foi ao centro para tal finalidade, garantindo que iria encontrar a mim e a Mirella na igreja, mas acabou se atrasando. Mirella quis ir à missa das 11 para estar livre meia hora antes de voltar para casa, a fim de me ajudar nos preparativos do almoço. Caminhávamos juntas rumo à igreja e eu senti orgulho de sair com minha filha. Mirella tem uma boa postura, caminha desenvolta com uma graça nada lânguida. Nunca tem aquela displicência característica das moças de sua idade. Tem postura de mulher segura de si. Na igreja eu a observava, ajoelhada ao meu lado, ao se persignar, ao rezar. Faz os gestos que lhe ensinei quando ela era uma menina, mas seus pensamentos já não são tão meus. Usa um chapéu de palha crua que comprou com seu primeiro salário, a bolsa que Cantone lhe deu e no pescoço uma encharpe cara que penso tem a mesma origem. Enquanto ela rezava, eu rezava por ela, para que fosse sempre uma boa filha. O som do órgão me comovia. Perguntei-me se foi uma boa filha e depois se sou uma boa mãe e uma boa esposa. Mas tendo feito em breve exame de consciência, precisei admitir que a todas essas perguntas eu poderia responder sim e não com a mesma sinceridade, e creio com o mesmo fundamento. Então, parei de fazê-las e pedi a Deus que ajudasse Mirella e também a mim, porque todos nós precisamos muito disso. Nos dias de festa, minha mãe fez questão de ser pontual como convidada de cerimônia. Sei que nessas ocasiões ela dedica muito tempo para se vestir. A escolha do chapéu ou das luvas é feita com minucioso empenho. Era muito elegante quando jovem e hoje critica as mulheres contemporâneas pelo modo de vestir esportivo e casual. Nunca vem à cozinha. Finge não perceber que estou atarefada, como se quisesse ignorar que sua filha não tem empregada. Ontem ficou sentada na sala de jantar com meu pai e Ricardo, conversando. Volta e meia, como por acaso, abria um reloginho de ouro que pendia na lapela de seu casaco preto, sublinhando como esse gesto o desatencioso atraso de Michele. Quando a campainha da porta soou, ela disse: Finalmente! Mas era um mensageiro com uma grande cesta de rosas. Imediatamente adivinhei de quem vinha, ou melhor, me dei conta de ter esperado por isso até aquele momento e de que nessa expectativa havia preparado a refeição com um entusiasmo redobrado. Abri o cartão e de fato não sei como ninguém percebeu que minhas mãos tremiam. Comentei: Ah, é do diretor. E logo acrescentei que no Natal ele fez o mesmo e que na Páscoa do ano passado me mandou um ovo de chocolate. Pareceu-me notar um silêncio ao redor e me senti nervosíssima. Estava quase deixando a cesta cair no chão quando Ricardo a tirou de minhas mãos, dizendo que à noite Marina ia apreciá-la bastante. Dispunha das flores como se lhe pertencessem, pousando-as, para experimentar sobre um móvel ou sobre o outro, e por fim resolveu deixá-las sobre a cristaleira. Finalmente Michele chegou, esbaforido. Minha mãe olhou de novo o relógio e de repente se levantou do sofá para sentar à mesa. Michele não lhe pediu desculpas pelo atraso, como na verdade deveria. Enquanto fazia um cumprimento geral, viu a cesta e perguntou:
E esta? Apontando-a como se tratasse de uma pessoa a quem não conhecesse. Em seguida virou para Mirella carrancudo. Então, no silêncio, eu disse: Não, são para mim. O diretor, como sempre. Ele retrucou que o diretor deve ter muito dinheiro para jogar fora. Jogar fora? Repeti, fingindo-me ofendida de brincadeira. Você não está sendo gentil, Michele. As flores estão caríssimas nesses dias de festa. Ele explicou. A propósito, eu mesmo precisei levar as flores à casa de Clara. Imagine, porque o florista não tinha nenhum entregador disponível. Eu a vi rapidamente. Ela lhe manda muitos votos de Feliz Páscoa, pede que você telefone. Por estes dias é impossível comprar flores. Ele repetia, manifestando seu descontentamento. Rosas, de 300 a 400 liras cada uma. Estas, acrescentou apontando a cesta, são de 400. Quantas são? Contou-as e depois disse: 24. 4 vezes 4, 16. 9.600 liras. Todos se voltaram respeitosamente para a cesta, menos minha mãe, que continuava a tomar sua sopa. Ricardo observou, rindo, que teria sido melhor que o diretor nos mandasse o valor em dinheiro. Eu também brincava, mas algo me apertava o estômago, uma angústia insuportável. Servi os outros abundantemente, alegremente, mas não comi quase nada. Desculpei-me dizendo que isso sempre acontece. Quem cozinha não tem vontade de comer. 29 de março. Eram rosas amarelas. Eu queria prender uma na lapela do casaquinho ao voltar ao escritório na terça-feira, mas, apesar dos cuidados que tomei, depois de poucas horas elas estavam murchas. Quando fui agradecer, contei-lhe que havia conservado uma pétala entre as páginas de um caderno, mas sem esclarecer de qual caderno se trata. Todos os anos ele me mandou flores ou doces para acompanhar os bons votos, mas é como se fosse a primeira vez. No entanto, nada mudou entre nós aparentemente. Duvido até que ele tenha dito as palavras que eu ouvi dizer na quinta-feira passada. Observo-o enquanto dita ou telefona e encontro a mesma expressão que conheço em muitos anos, cortês, mas fria, e sempre, de certo modo, impenetrável. Durante a semana, sinto até certa reserva em escrever sobre ele, ou talvez preferisse não escrever para fugir à necessidade de me julgar. De uns tempos para cá, me parece que tudo em mim é pecado. Repito a mim mesma que não estou fazendo nada errado, mas não consigo me convencer. De manhã, assim que entra no escritório, ele me telefona e diz: Estou aqui. Depois escuto sua voz do outro lado da parede que nos separa e, pela primeira vez na vida, tenho a impressão de estar protegida. Hoje de manhã, ele me chamou pelo telefone e, ao entrar em sua sala, quando lhe perguntei o que desejava, respondeu: Vê-la. Rimos. É isso, existe essa novidade em nossas relações. Quando estamos juntos, rimos com muita frequência, eu esqueço todo o resto e fico alegre. Um diálogo flui continuamente entre nós por meio do trabalho, e se alguém entra na sala, eu me volto com medo de que outros possam perceber que nosso modo secreto de falar. É uma possibilidade que me aflige e que me atrai. No escritório, desde o começo e desde o primeiro momento em que fui admitida, sempre desfrutei de uma posição de prestígio, não só pelas funções que exerço, mas porque as outras são mais jovens, solteiras, e eu, ao contrário, ao exercer essas funções, posso me valer também da minha experiência de mãe de família. Queria que elas me julgassem diferentemente hoje e, quem sabe, me temessem um pouco como uma mulher amada intensamente por alguém a quem ela pode impor seus desejos, ainda que iníquos. 30 de março. Tenho poucos minutos para escrever. Preciso tomar muito cuidado porque hoje de manhã Ricardo queria abrir a gaveta onde agora escondo o caderno para pegar umas fotografias dele quando criança e apresentá-las a Marina. A gaveta estava trancada e até Michele se espantou com isso. Embora num primeiro momento eu tivesse dito que não sabia mais onde estava a chave, tive de abri-la. Do contrário, Ricardo iria forçá-la. Ele perguntou na hora: O que é este caderno? E para distrair sua atenção, precisei me fingir de irritada por ceder a Marina aquelas fotografias. Hoje, Sabina esteve aqui. Mirella já havia saído. Sabina deixou umas apostilas para ela e já ia embora, mas eu a detive na porta e disse:
Precisamos conversar um momento, Sabina. Eu sei que você sabe tudo sobre Mirella e aquele advogado, aquele Cantone. Sabina é uma moça alta e curvilínea, de cabelos escuros. É muito inteligente, mas de poucas palavras. Respondeu que não sabe de nada. Imaginei que essa seria sua resposta. Repliquei: é natural. Mas você sabe tudo, e por isso quero lhe falar mesmo assim. Não posso dar conselhos a Mirella. Você sim. Deve aconselhá-la. Diga-lhe que as pessoas já estão falando. Ontem uma amiga me telefonou para perguntar se é verdade que Mirella está noiva. Você lhe quer bem e deve fazê-la refletir. Eu queria acrescentar: diga que convém pelo menos que ele a deixe na esquina e que não a espere no portão, mas não podia. Tenho de escolher entre cumplicidade e a intransigência. Diga que mais tarde ela vai se arrepender, continuei. Sabina respondeu: está bem. Falava e se aproximava da porta, e sua pressa me incitava. Pousei a mão na maçaneta para impedi-la. Você o conhece, não? Perguntei. Ela assentiu. Como ele é? Diga-me como ele é, insisti. Ela hesitou e eu continuei. Eu me preocupo com Mirella, sabe? Com a felicidade dela. Sabina me olhava em silêncio, me estudava praticamente. E eu me arrependia de ter lhe feito aquelas perguntas. Eu jamais tinha sentido Mirella tão estranha a mim como naquele momento. Já ia abrindo a porta para Sabina ir embora quando ela observou. Mirella nunca poderá ser muito feliz, senhora. É inteligente demais. Eu sorri, dizendo: todos são inteligentes aos 20 anos, como o tempo é que fica cada vez mais difícil. Mas, em compensação, talvez se aprenda a ser feliz. Ela me fitava com embaraçada indiferença, sem responder. Vá, pode ir, falei. Vou dizer a Mirella que você esteve aqui, que lhe telefone, está bem? Fechei a porta às suas costas, agastada. 1º de abril. A esta altura, a casa me parece uma gaiola, uma prisão. No entanto, gostaria de poder trancar as saídas, as janelas, gostaria de ser obrigada a permanecer dia após dia aqui dentro. Poderia pedir uma breve licença no escritório, talvez fosse bom. Michele queria sair, ir ao cinema, e eu disse que preferiria que ficássemos sozinhos um pouco, juntos. Ele se aborreceu, mas mesmo assim logo cedeu ao meu desejo. Se tivesse me perguntado o que eu tinha, porque estava tão nervosa, talvez eu dissesse e tivesse confessado tudo e lhe pedido ajuda. Os dois nos sentamos ao lado do rádio. Não sou uma conhecedora de música como Michele, mas hoje Wagner me proporcionou uma grave comoção. Ao escutá-lo, me sentia forte, heróica, disposta a extremas rebeliões ou sacrifícios. Ontem ainda voltei ao escritório à tarde. Fiz mal. A solidão ao nosso redor já não era acolhedora, mas insidiosa. Ele me beijava as mãos, murmurando: Valéria, Valéria. E era o som do meu nome que me perturbava. Os dias já se tornaram longos. O sol se cumpria contra as janelas. Eu disse: é melhor que eu não venha mais, Guido. Conversamos por 2 horas e, justamente por insistir em não querer revê-lo no próximo sábado, involuntariamente eu confessava como estas horas são importantes para mim. Mas estou irremovível. Por isso decidimos nos encontrar terça-feira numa cafeteria depois do expediente, como se fôssemos nos despedir às vésperas de uma viagem. Ele me levou até em casa de carro e eu aceitei porque temia ofendê-lo. Ele guiava em marcha lenta e de vez em quando se voltava para me fitar, como se quisesse reter na memória uma imagem que dali a pouco desapareceria. Eu me deixava fitar. Antes de entrar aqui na rua, ele me interrogou com os olhos, incerto quanto a continuar ou a parar. Acenei-lhe se quisesse ir adiante, até porque seria somente por uma vez. Depois desci depressa e resisti à tentação de seguir com o olhar o automóvel escuro que se afastava. Subi a escada correndo e, tendo fechado a porta, respirei. Todos já estavam em casa e fiquei feliz por encontrá-los como quando criança revia minha mãe de volta da confissão. Pedi a Mirella que não saísse, disse-lhe que não me sentia muito bem. Ela respondeu que já havia resolvido ficar em casa. Michel estava ali silencioso, distraído. Enquanto ele não souber alguma coisa sobre o argumento, é natural agir assim. Eu o encorajei, dizendo que sentia que tudo se resolveria da melhor maneira possível. 2 de abril. Telefonei a Clara.
Disse que queria vê-la e ela me convidou para almoçar, mas não marcamos o dia. Expressei meu agradecimento pelo que está fazendo por nós e repeti: estou torcendo. Clara respondeu que na realidade não tem muitas esperanças, mas que não desencorajasse Michele, porque ele ainda vai tentar muitos caminhos. O argumento tem um ponto de partida interessante, você não acha? Respondi vagamente. Seria desagradável confessar que não sei nada a respeito. Sim, claro. Clara continuava. Seria bom reescrevê-lo todo, mas tal como foi corrigido, pode funcionar. O enredo, sem dúvida, é muito obscuro, muito complicado. Eu dizia: pois é, pois é. Esta é também a sua força, seu atrativo, não nego. Ela observava. Aquele homem que a cada mulher afirma ser uma pessoa diferente é um sucesso. E também, quando ele segue pela rua mal afamada e a cena seguinte, quando volta para casa e encontra a esposa que lhe diz: mantive a sopa aquecida, há ideias belíssimas, poderia dar um filme e tanto. Mas temo que não funcione, que nenhum produtor seja corajoso o bastante. Aconselhei Michele a aliviá-lo. Ele diz que não é possível e, no fundo, não está errado. A força do argumento está justamente naquela febre, naquela obsessão sexual. Por fim, ela disse: é uma pena, acrescentando que Michele teria muitas aptidões para o cinema, e repetiu: é uma pena. Quando Michele voltou para casa, não lhe contei que havia falado com Clara. 3 de abril. Hoje, no final da tarde, Marceline passou diante de mim com a pasta da correspondência e me disse descontente: o diretor já quer ir embora e os documentos ainda estão por assinar. Como eu podia saber? Não disse nada e baixei os olhos para minha papelada. Temia dar a entender que ele sairia mais cedo do que de costume para se encontrar comigo. Parecia-me que todos os colegas sabiam. Em cada frase que me era dirigida, eu vislumbrava um significado alusivo. Fingia tomar notas, me mostrava ocupadíssima, distraída, ordens totalmente supérfluas, só porque queria sublinhar que não tinha pressa e que provavelmente sairia do escritório muito tarde. Esperava, aliás, que o diretor viesse falar comigo para fazer alguma última recomendação, como é seu hábito quando sai. Eu estava determinada a dizer a ele: não vou, e essa decisão me tranquilizava. Fiquei atenta ao som de seus passos atrás de mim, esperando ouvir a porta se abrir. E nada. Fui até a sala dele e a encontrei deserta, a luz apagada. Perguntei ao contínuo se o diretor já havia saído e o rapaz respondeu que sim, no tom distraído que sempre tem no final do expediente. Então, invadida por uma pressa repentina, também deixei o escritório, temerosa de fazê-lo esperar. Ele estava sentado a uma mesinha apertada, e enquanto avançava em sua direção, encabulada, parecendo-me que todos os espelhos me refletiam, que todas as luzes e todos os olhares estavam voltados para mim, eu o via tão calmo e seguro que me perguntei quantas vezes ele havia esperado por uma mulher numa cafeteria. Eu, até hoje, jamais tinha entrado numa cafeteria para me encontrar com um homem. É uma cafeteria decorada com bom gosto moderno, cetins, estátuas, tapetes macios. Eu me sentia lisonjeada por estar ali, mas por causa do meu vestido um tanto constrangida. Fazia anos que eu não entrava num lugar como aquele. Pensei com gosto, e Guido, ao contrário, estava ali como em casa. Pediu um complicado aperitivo, dando instruções precisas ao garçom. Eu pedi um vermute, mas o deixei intacto. Disse a Guido que não posso vê-lo fora do escritório, nem mesmo aos sábados, nunca mais. Depois de um silêncio durante o qual ele parecia se interrogar, Guido me perguntou se no sábado passado havia dito ou feito alguma coisa que tivesse me desagradado. Respondi que não. Ele ergueu os olhos para mim como se dissesse: E então? Repeti: é impossível, e balançava a cabeça. Mas na realidade eu mesma não sabia por quê. Sabia apenas que havia um motivo, embora naquele momento não conseguisse explicar qual era. Pensei em Michele, pensei nos meninos, mas não sentia nenhum remorso. Estava calmíssima. Guido segurou minha mão e repetiu que não pode abdicar de mim. Ele falava e suas palavras doces e convincentes chegavam a mim como através de um vidro. Um vidro me separava de tudo àquela altura. Olhei-me no espelho que ficava ao lado e pensei: talvez seja a idade.
mas me contradizia a íntima segurança que tenho de estar jovem, apesar de tudo, às vésperas de um período feliz. Guido discorria sobre si com argumentos semelhantes aos que eu usaria para falar de mim. Eu me perguntava se ele era sincero, se eu mesma o era. Depois lembrei do argumento que Michele escreveu, mas já não sentia em relação a ele a hostilidade que senti ontem depois do telefonema de Clara. Ou talvez massacrasse a hostilidade por trás de um sentimento de desaprovação que eu queria manifestar justamente com a minha renúncia. Não é possível, repeti, esperando vagamente que Guido me demonstrasse o contrário. Saímos juntos e, sem querer me perguntar se podia me acompanhar, ele me conduziu a seu automóvel estacionado ali perto numa rua secundária. Novamente, notei que quando caminhamos juntos, de vez em quando ele olha ao redor. Quanto a mim, parecia-me que a descoberta em sua companhia não me importava em nada. Eu quase desejava isso. Não sei se como uma libertação ou como um castigo. No carro, me senti muito bem, estava contente. Me perguntava, aliás, por que desejava renunciar à única coisa doce da minha vida. Isso me parecia um capricho. Ele guiava devagar em direção à minha casa, mas primeiro margeando o rio e depois se delongando em um longo giro pela periferia. As rodas deslizavam com facilidade sobre o asfalto liso das ruas. O motor mal respirava. Eu me sentia protegida por sua presença. Agradava-me estar instalada num assento amplo e macio diante dos mostradores iluminados do painel do carro novo e meus nervos estavam tão relaxados que eu quase poderia dormir. Realmente me custava admitir que não é possível. Numa rua solitária, ele parou o carro e desligou o motor. Ficamos um longo momento sem nos olhar nem falar, apenas de mãos dadas. No silêncio, eu ouvia a voz dos grilos. Parecia-me ter voltado ao tempo em que íamos ao Vêneto, no verão. Eu era uma menina pequena, ainda possuíamos a vila. Desde aquela época, não lembro ter experimentado a mesma sensação de paz e segurança. Ele disse: Não é justo, Valéria, não é justo. Depois acrescentou: Não acho que nós também temos algum direito? Eu olhava e murmurava: Sim, mas desesperada. Não queria voltar para casa, mas ao ver a hora indicada pelas verdes esferas no relógio luminoso, sentia uma pressa habitual me dominar. Não sabia para quem devia voltar à minha casa, nem para o quê, mas sabia que era preciso voltar, e esse dever implacável, absurdo, me causava enorme amargura. Dei-me tempo de me habituar à ideia de ficar novamente só, de não ter mais nada. Vamos nos ver sábado ainda, pelo menos, ele dizia que pouco a pouco iria compreender. Eu concedi. Está bem, e me parecia que uma lei misteriosa me obrigava a me defender, a renunciar, me impunha a representação de uma personagem justamente com ele, a única pessoa com a qual sentia que podia ser sincera. Assim que entrei em casa, fui diretamente ao quarto de Mirella, ainda com a chave na mão. Temia irracionalmente que ela tivesse me visto descer do automóvel. Estava disposta a responder que uma mulher honesta age como eu agi, aceita um encontro, mas só para dizer chega, para dizer não é possível, ainda que sofra, ainda que tivesse direito de agir diferentemente, ainda que tenha dado toda a vida pelos outros. Por você, eu diria a ela. E essa consciência se azedava em mim, tornava-se maldade. Não vai sair? Perguntei. Debruçada sobre os livros, ela estudava, passando a mão entre os cabelos, como é seu hábito. Estava toda despenteada. Não, respondeu. Eu tinha percebido que ela não saía fazia várias noites. Talvez você tenha compreendido, insinuei, para instigá-la a falar. Convenceu-se de que certas coisas não são possíveis. Não, ela respondeu resoluta. Não é por isso. E explicou. Sandro está em Nova York. Melhor assim, exclamei. Depois a intimei a não pronunciar aquele nome em minha presença como se fosse um noivo ou marido. Ela me interpretou e firmemente, com a voz energética. Mamãe, por favor, não diga nada contra ele esta noite. Peço o favor. Ele chega amanhã. Já está voando. Está sobre o oceano e a esta hora, depois de confessou baixinho, tenho medo. Ficamos caladas. Vi que ela mantinha a seu lado um cinzeiro cheio de guimbas e diante de si, firme sobre a pulseira dobrada, seu relógio de estudante.
Fui até a janela, através das vidraças, olhei lá fora. Não é possível, me repetia pensando em Guido. Poderia varar a noite atrás da janela observando o céu por ela, se me permitisse e se me pedisse. Era uma noite calma, estrelada, daquelas em que vemos os aviões passarem piscando alegremente os faróis, como os olhos maliciosos. Fique tranquila, murmurei. O tempo está sereno. 6 de abril. De algum tempo para cá, com frequência me acontece relembrar o passado. Releio velhas cartas, poemas que escrevi no colégio e negligencio o caderno, talvez porque não tenha coragem de enfrentar o presente. À noite, quando os outros dormem, releio as cartas que Michele e eu trocávamos durante o noivado ou que ele me escrevia na África. Reli todas, e, no entanto, não sei por quê, me parece que não foram escritas por Michele, mas por uma pessoa com a qual eu não tenho a familiaridade que tenho com ele. Por Guido, como por exemplo, na verdade. Enquanto as leio, converso com Guido, amargamente o faço constatar a fragilidade do amor, como se tivesse dividido com ele e não com Michele, as antigas ilusões que não se transformaram em realidade. Pouco a pouco, todos foram se habituando à ideia de que à noite eu fico acordada até altas horas. Talvez conjecturem que, com a idade, todo mundo adquire pequenas manias. Sou eu que deliberadamente não ouso aproveitar da minha liberdade. Digo que preciso ficar de pé para trabalhar ou passar roupa, e com frequência o faço de fato, quase me regozijando por sacrificar o diário. Às vezes, permaneço muito tempo à toa, sentada numa cadeira desconfortável, imaginando viagens que gostaria de fazer, palavras que desejaria dizer. Tenho raras oportunidades de conversar. Gostaria de falar com Michele, confessar tudo e fazê-lo compreender que se hoje à tarde eu aceitei me encontrar de novo com o Guito da mesma cafeteria, foi somente porque precisava falar com alguém. Falar dos conflitos, dos sentimentos que ele agita em mim, mas o único que se interessa pela minha vida íntima é justamente ele, aquele que eu deveria combater. Michele está sempre nervoso e à noite vai frequentemente à casa de Clara. Ainda espera uma resposta definitiva. Ricardo também parece ter perdido o bom humor, anda distraído, explode por qualquer bobagem e Mirella, desde que aquele homem retornou, não ficou mais em casa nem por um momento. Nos primeiros anos do casamento, tinha a impressão de não conseguir dar tudo o que os outros me pediam. Talvez eu fosse menos rica de sentimentos ou menos disposta a dar. Agora, quando a casa fica vazia e silenciosa, penso em minha mãe, que transcorre horas sentadas bordando, absorta nas recordações do passado. Sempre acreditei que isso fosse próprio dos velhos, que não têm a cumprir nenhuma ação tão viva quanto o seu pensamento. Mas talvez não seja assim. Então me sacudo, vou para a cama e, para me aquecer, me encosto em Michele, que dorme. Quase todas as cartas que ele me escreveu da África eram impregnadas de reprovação. Não lembrava disso e fiquei surpresa. Talvez por causa da distância de casa e da família, ele reclamava que eu o negligenciava, me acusava de não ser afetuosa. Eu atribuía tal desalento ao estado de espírito de todos os combatentes que, para mascarar o temor da morte, apressam o medo do fim dos sentimentos mais caros. De fato, nas minhas cartas, eu sempre o criticava jovialmente quanto a isso. Recordava-lhe as aflições que sofria por ele, minhas dificuldades materiais, a vida cansativa que eu era obrigada a levar. Mas no final, sempre o tranquilizava quanto à minha tenacidade, quanto à nossa boa saúde, e para alegrá-lo, contava-lhe vagamente tudo o que as crianças diziam e faziam, ao passo que ele falava somente de si. Agora notei que, com frequência, aludia a um perigo que nos ameaçava e que ele estava decidido a afastar. Eu lhe respondia que bastava seu retorno para afastar qualquer perigo. As crianças estariam novamente em segurança. Não deveríamos nos preocupar com nada. Em uma carta ele disse: Quero reencontrá-la, minha Valéria. Às vezes já não consigo vê-la. Você se escondeu entre os filhos. Enquanto lia essas palavras, ontem à noite, senti um calafrio. Precisei me levantar, buscar um chale e cobrir os ombros. Depois, recomecei a ler avidamente. Muitas vezes, Michele fazia planos para o retorno, propunha uma pequena viagem, falava até de se matricular em Ricardo no internato a fim de que eu tivesse tempo para dedicar a ele. Dizia que iríamos juntos a concertos,
faríamos uma assinatura no teatro e que todo domingo, no verão que se aproximava, iríamos à praia, iríamos nadar, ficaríamos alegres. As mesmas coisas que havíamos planejado quando noivos e que depois não tínhamos podido concretizar porque eram caras e, sobretudo, porque eu não me sentia tranquila quando deixava as crianças. As últimas cartas eram tão ardentes que eu ficava ruborizada só de pensar que fora Michele que escrevê-las. Tentei lembrar como foi o seu retorno. Fui à estação com meus pais, o pai dele e as crianças. Ele estava com o rosto muito queimado de sol, mais magro, parecia outro. Retomamos a vida de antes, cada vez mais difícil. Eu tinha muito o que fazer em casa e Michele era bondoso comigo, nunca reclamava de nada. Já que ele tinha voltado, lembro que, com uma sensação de alívio, atei duas das suas cartas com uma fita e as guardei, entre as outras, numa maleta. Agora tenho uma estranha impressão ao revê-las todas juntas, como se nossas primeiras cartas durante o noivado tivessem sido escritas por duas pessoas diferentes daquelas que éramos quando ele estava na África, e, em todo caso, diferentes daquelas que somos hoje. Já não nos escrevemos cartas, acostumamo-nos a nos envergonhar dos nossos sentimentos amorosos como de pecados, de modo que pouco a pouco eles se tornaram verdadeiramente tais. Michele, de resto, me julga fria, pouco afetuosa e conversou e conservou a mania de se queixar zombeteiramente disso na presença dos meninos ou de amigos. No começo isso me deixava constrangida, mas depois acabei me habituando a achar graça. Houve, porém, um episódio que talvez eu nunca devesse ter esquecido. Foi uma coisa de muitos anos atrás. Na época, eu costumava ficar muito tempo no quarto dos meninos à noite, para que Mirella adormecesse. Desde bem pequena, ela já era teimosa e havia adquirido o hábito de bater com violência na grade de metal do berço se eu não lhe fizesse companhia. Michele sempre permanecia sozinho na sala, lendo, e uma noite, quando afinal fui a seu encontro, ele me repreendeu duramente. Eu tinha saído do quarto, que já estava escuro, a fim de que as crianças pegassem no sono. Sua repreensão se acrescentou ao meu cansaço sonolento e fiquei magoada. Meus nervos deviam estar muito abalados, porque lembro que respondi com violência, acusando de não valorizar a prova de amor que eu lhe dava, cuidando de seus filhos. Ele disse que não era amor, que eu me enganava. Disse que havia casado comigo para que eu fosse sua companheira e não uma babá. Essas palavras me ofenderam e caí no choro. Ao ver meu pranto, Michele se aproximou ternamente, me abraçou e me consolou, e disse: Desculpe, e passava a mão na testa como se quisesse voltar a si. Isso foi antes de ele partir para a África, mas eu sempre me lembrei claramente daquela noite, embora sempre a empurrasse para o fundo da memória como as cartas na maleta. É estranho. De um tempo para cá, me sinto culpada em relação a Michele de uma coisa que sempre registrara orgulhosamente a meu favor. Sinto isso, sobretudo, se estou sozinha à noite, ou quando, no escritório, Guido fala comigo e eu repito que não é possível. Reli as cartas justamente com o objetivo de saber melhor por que não é possível, e cometi um erro. Na maleta, junto com as cartas, estão guardadas algumas lembranças dos meninos que sempre despertaram em mim muito enternecimento. Mas hoje, o urso com o qual Mirella brincava quando criança, ou os primeiros sapatinhos de Ricardo, me parecem coisas inúteis. Não me tocam mais, são ninhos de poeira. Somente as cartas de Michele ainda estão vivas, embora endereçadas a uma mulher que não se assemelha a mim, na qual não me reconheço. Mas justamente por relê-las, perdi toda a esperança de compreender por que não é possível. E, aliás, tenho a impressão de que amanhã, quando estiver com Guido, não poderei mais lhe repetir isso sem mentir. 8 de abril. Entender-me com meus filhos me é cada vez mais difícil. Ontem Ricardo veio até a cozinha com um lápis e uma folha de papel e me perguntou quais são as despesas mensais de uma pequena família. Desconfiada, perguntei-lhe por que ele queria saber. Ele respondeu que só por brincadeira queria calcular se poderia casar antes de ir para Buenos Aires. Eu ando muito nervosa por estes dias, então lhe disse que tratasse de estudar, que era raro vê-lo na escrivaninha e que se continuasse assim, ele nem sequer conseguiria o diploma. Alguma palavra contra a Marina me escapuliu e Ricardo se afastou dizendo que nunca tenho tempo ou vontade de dar atenção a ele e a seus problemas.
Foi tão injusto que depois, quando eu estava saindo, ele se aproximou e me ajudou a vestir o casaco para se fazer perdoar. Quando cheguei ao escritório, me sentei à escrivaninha diante de Guido e disse: Estou cansada. Eu devia estar com uma expressão angustiada, porque ele me olhou com ternura e perguntou pressuroso: O que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Falava em voz calorosa, de amigo devotado. A sala estava acolhedora. A luz vespertina passava através das jovens folhas da trepadeira que emoldurava a janela. A lâmpada verde, verde o couro das poltronas. Eu me sentia numa ilha verde. Nada, respondi sorrindo, tranquilizada. Obrigada, estou bem aqui. Muitas vezes fico tentada a falar do futuro com Ricardo, ou falar com ele também do futuro de Mirella e de Cantone, a lhe pedir conselho, mas não quero fazer isso. Não quero me tornar também aqui aquela que sou em casa. Quero que ele me veja diferente. Pergunto-me como é que Mirella me enxerga. Por alguns instantes, nos vemos unidas numa confiança absoluta, quando nos esquecemos de ser mãe e filha. Mas depois ela se afasta de novo, como se temesse um contágio. Hoje me perguntou: O que você disse a Sabina? Falava como se fosse eu a mais jovem, aquela que pode errar, e muitas vezes me parece de fato que é assim. Respondi que tenho o dever de zelar por sua conduta e que ela, enquanto morar aqui em casa, deve respeitar minha autoridade. Enquanto eu morar aqui, ela repetiu, mas então o que conta? Sobre o que se baseia essa autoridade que precisa do nome de uma rua, do número de um prédio? Mirella sempre faz discursos difíceis, é sua forma de arrogância comigo. Eu disse que basta o casamento para liberá-la dessa autoridade, mas com a nova não será mais leve. Ela, balançando a cabeça, reclamava que é impossível nos entendermos. Você só reconhece a autoridade familiar, ela dizia. É a única que a ensinaram a respeitar, sem julgá-la, mediante o castigo e o medo. E você, ao contrário, respeita o quê? Perguntei ironicamente. Ela respondeu séria. No momento, a mim mesma. Disse que eu estou presa a preconceitos nos quais talvez nem acredite. Retruquei que, em todo caso, sempre paguei o que devia por esses preconceitos. Justamente, ela disse, eu não quero pagar pelo que não aprovo. Falávamos disso hoje com papai à mesa. Você não ouviu? Nós discordávamos. É verdade. Eles diziam coisas que às vezes eu também penso, mas que quando as escuto não ouso aprovar. Michele, por exemplo, sempre soube qual é a sua consciência de homem. Durante toda a vida demonstrou sabê-lo. Hoje, porém, dizia que é preciso aceitar o tormento de buscar uma consciência nova e, buscando-a, criá-la. Deve ser alguma coisa que ele ouviu de Clara. Não vejo a hora que ele saberá a sorte do argumento e deixará de ir com tanta frequência à casa dela. Quando Michele fala assim, me dá medo. Mirella também me dá medo. Às vezes, penso que só Ricardo e eu somos duas pessoas normais.